Olá, meus amores do quarto ano, bem-vindos a mais uma videoaula. Professora Neta aqui com vocês. Hoje teremos aula de História do Piauí, tá? Eu já quero fazer um convite a vocês para conhecermos o patrimônio cultural do nosso estado do Piauí. Vamos viajar comigo, turma? Olha, essa viagem vai ser legal. Não precisa nem arrumar mochila, nem pegar lanche, pois vamos viajar sem sair do lugar. Vamos até São Raimundo Nonato? Vamos conhecer as nossas riquezas, nosso patrimônio cultural? Vamos comigo, turma? Então, pega o material de vocês, o livro do Piauí e vamos lá. Nosso capítulo, gente, vamos estudar o berço do homem americano e o patrimônio cultural, ok? Vamos iniciar por a chegada do homem à América, tá? Por onde? A gente não sabe ao certo como os homens chegaram aqui e por onde, mas temos algumas teorias, né? Com base em quê? Com base nos estudos dos arqueólogos, dos historiadores, pesquisadores. Então, nós temos 4 teorias. Observe aí o mapa para a gente ver essas teorias. A primeira teoria delas é a do Estreito de Bering, ou seja, que os homens chegaram à América há aproximadamente 15 mil anos por uma espécie de ponte de gelo que fica entre a Ásia e a América do Norte, que é exatamente aí nessa seta vermelha, turma. Olha aí o Estreito de Bering entre a Ásia e a América do Norte. Nós temos também outra teoria, segunda teoria, que é Malaio-Polinésia. Os homens, segundo essa teoria, os homens chegaram à América há 30 mil anos, atravessando diversas ilhas na região da Polinésia. Então, vocês observem aí o mapa, para vocês verem aí no mapa também a setazinha indicando, tá? Essa chegada aí, é a setazinha verde, ok, turma? Terceira teoria é a teoria australiana, né? Que os homens chegaram à América também há 30 mil anos, atravessando ilhas a partir da Austrália. Então, vocês observem aí essa seta amarela aí no mapa de vocês. E a quarta teoria, que é a da Nied Guidon, ela não descarta as outras 3 teorias, mas ela acrescenta uma possibilidade que é dos homens ter atravessado o Oceano Atlântico há aproximadamente 5 mil anos, tá? Então, a Nied Guidon, gente, que chegou aqui no nosso estado, ela é de origem francesa, mas ela nasceu em São Paulo. Ela tem mestrado, ela tem doutorado, então é uma arqueóloga muito renomada que chegou aqui há 40 anos. Ela estuda o nosso estado do Piauí. Há 40 anos ela mora na Serra da Capivara, lá em São Raimundo Nonato. Ela veio para cá só para fazer uma pesquisa, um estudo e se apaixonou e resolveu ficar aqui, né, descobrindo mais e mais bens materiais que nós temos aqui no nosso estado, tá? Olha, vamos conhecer agora alguns desses patrimônios cultural e também o trabalho desses arqueólogos, ok? O que é um patrimônio cultural de uma cidade, de um estado ou de um país? São bens móveis, imóveis, são os saberes, né? As lendas, as histórias, a culinária, que são esses fazeres, as celebrações, expressões, tudo que possui um valor simbólico, um valor histórico, um valor cultural, arquitetônico, ambiental e afetivo, tá? Para toda uma coletividade. Eles integram também a memória desta coletividade. E esses patrimônios, eles se dividem de 2 grupos. Eles podem ser materiais e imateriais, tá? Quais são os patrimônios que compõem os patrimônios materiais? Ele é composto de monumentos, praças, construções, teatro, museu, igrejas, tá? Existem diferentes regiões. Eles devem ser bastante conservados pelo fato de esses patrimônios, eles contribuem para a história do nosso país. Então, é muito importante a conservação desse patrimônio e é nisso que a arqueóloga Nied Guidon vem, né, batendo na tecla da importância de conservar todos esse patrimônio. Vamos ver o que é um patrimônio imaterial. É um conjunto de práticas, de danças, música, culinária, a linguagem, as festas, rituais, lendas, ou seja, conhecimentos e técnicas que o ser humano, ele sozinho ou em grupo, eles conseguem integrar desse patrimônio cultural. Vamos conhecer alguns desses patrimônios aqui no nosso estado do Piauí, tá?
Olha que imagem linda, gente. É o Clube dos Diários. É uma bela construção eclética de 1922. Olha a arquitetura desse prédio, como é bonito. Então, ele é considerado um patrimônio. Ele não pode ser, né, modificado de forma alguma. Vamos conhecer aqui outra imagem, a Casa da Cultura, que de Teresina também, muito bonita. Também é um patrimônio nosso, é um patrimônio cultural. Palácio de Karnak, não tem arquitetura mais linda que essa, gente. Às vezes nós passamos em frente, passamos despercebido e não damos valor à tão beleza que é esse Palácio de Karnak. A navegação do Rio Parnaíba, está mostrando aqui, gente, que o Rio Parnaíba é muito importante na nossa história. Então, ele foi iniciada a navegação em 1859, turma. Olha aí como é que era a Companhia de Navegação do Rio Parnaíba. A construção da Avenida da Frei Sarafim, que é a nossa avenida mais importante que nós temos aqui no nosso estado do Piauí. Olha como era antes. Temos uma imagem dela agora, atual, essa de cima, tá? Outra construção muito bonita que nós temos aqui no nosso estado do Piauí. Também eu falei para vocês que os bens materiais pode ser, né, a culinária. Então, nós temos aqui, gente, a cajuína, tá? A cajuína também, ela é considerada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial também um patrimônio nosso cultural. Antigamente, a cajuína era servida mais para as visitas, quando chegava à nossa casa, tá? Em algumas festas e casamentos. Ela não era nem vendida, ela era só ofertada a amigos, porque como ela é nossa, era produzida aqui mesmo, as pessoas sempre serviam aos amigos. Hoje a cajuína, ela é bem comercializada, né? Ela faz parte hoje do nosso comércio, tá? Olha aí também outro bem material que fica lá na cidade de Pedro II, que são as opalas, tá? Faz parte do nosso bem material também, é bastante comercializado e vendido para fora do país, muito importante aqui no nosso estado do Piauí. Vamos conhecer um pouco, né, seguindo à frente aí o material de vocês, que tem essas indagações, esses questionamentos a respeito do que é arqueologia. Então, a arqueologia é o estudo das sociedades humanas antigas através desses vestígios encontrados pelos arqueólogos, tá? Com a arqueologia, o ser humano ele consegue aprender mais e mais sobre a cultura, né, e os costumes dos seus antepassados. Por isso que é importante a gente conhecer, a gente estudar a história para conhecer como foi, como viveram os nossos antepassados, para a gente compreender o presente, né, turma? Etimologicamente, gente, a palavra arqueologia, ela surgiu da junção de dois termos, que são dois termos gregos, que significa archaios, que significa passado ou antigo, e logos, que quer dizer estudo ou ciência, tá bom? Então, resumindo, fica ciência que é estudo passado ou ciência que é estudo antigo. Então, esse é o papel da arqueologia, estudar, é a ciência que estuda o passado, as coisas antigas. Como é que trabalha, né, esse arqueólogo? Qual é o trabalho deles? Os arqueólogos, eles são cientistas que estudam esses documentos que são bem diferentes dos documentos escritos. Que documentos são esses, professora? São as pedras, os objetos, as pinturas em rochas, todos os vestígios deixados por esses seres humanos que viveram aqui há aproximadamente 15 mil anos ou há 30 mil anos, que não se sabe ao certo a chegada deles aqui à América, né? Sabemos somente que tem aquelas teorias que já foi abordada aí para vocês. Então, esses vestígios deixados por eles, os arqueólogos têm esse trabalho minucioso de pesquisar esses vestígios. Estamos vendo aí algumas imagens do trabalho deles. Olha aí a imagem minuciosa, porque eles não podem, né, gente, danificar, né? Eles não podem mexer na estrutura, então é um trabalho bem delicado. Eles estão fazendo aí, restaurando sem ter que modificar nada. Parques arqueológicos no estado do Piauí, nós temos o Parque Nacional Serra da Capivara, que conta com 600 sítios arqueológicos, bem importante na história do nosso Piauí. Falei da importância da Niede Guidon, que ela mantém, né? Ela trabalha arduamente, gente, para manter intacto os mais importantes registros deixados pelos primeiros grupos humanos a pisarem aqui no nosso território. Então, é muito importante o trabalho dela, a luta da Niede Guidon, que já, né, mora aqui no nosso estado do Piauí há bastante tempo,
porque ela se apaixonou pelo estado do Piauí, principalmente Serra da Capivara, que é onde ela conseguiu, com a ajuda do governo, criar o Museu do Homem Americano lá dentro do Parque Nacional Sete Cidades, tá? Parque Nacional Serra da Capivara, ok, turma? Então lá tem o Museu do Homem Americano, que conta toda a história do homem, todos os vestígios deixados por eles, tá? Vamos ver, além desse parque da Serra da Capivara, nós temos também outros parques no nosso estado do Piauí, outros parques arqueológicos, tá? Que são o Sete Cidade, que é localizado na região de Piracuruca, de Piripiri e Brasileira, também possui pinturas rupestres muito ricas, que conta a história do nosso estado do Piauí. E temos também o Parque Serra das Confusões, tá, gente? Localizado em Guaribas, Santa Luz e Cristino Castro. Olha aí a curiosidade desse nome. Uma vez me perguntaram, mas professora, por que esse nome Serra das Confusões? Porque dependendo da luminosidade, as cores entre branco e vermelho ficam intercalando no parque. Aí dá uma confusão, daí o nome Serra das Confusões. Também, gente, lá tem figuras rupestres nas rochas, contando todo o dia a dia, todo o cotidiano dos antepassados que viveram aqui. Muito importante vocês também darem uma estudada a mais, conhecerem, pesquise. Não fica só aqui nessa videoaula, gente. Pesquise mais sobre a vida da Nié de Guidom, mais sobre o Parque Nacional Serra da Capivara, ou seja, todo o patrimônio que nós temos aqui no nosso estado do Piauí, muito importante para a gente conhecer. Observe aí algumas imagens que estão registradas aí em rochas, contando como é que é o dia a dia deles, figuras rupestres conhecidas. Viu, turma, como o nosso Piauí tem uma história bastante rica e antiga? E o quanto ele é importante para compreender a história de todo o nosso continente americano? É importante demais a gente dar valor a esse patrimônio que nós temos. O nosso estado, ele possui muitos patrimônios. E esses patrimônios, gente, eles devem ser valorizados por todos nós. Por que eles têm que ser valorizados, professora? Porque eles guardam um significado histórico muito importante para a nossa região. É muito importante você conhecer toda essa história dos nossos antepassados. Fica melhor para a gente compreender o presente quando a gente se conhece como viveram esses nossos antepassados, tá bom? Então, esse conteúdo vocês vão responder as páginas referente a ele. A página 38, 39, 42, 46 e 47, ok? Na próxima aula iremos fazer a correção, turma, de todos esses conteúdos que já foram trabalhados, ok? Então, era isso. E até a próxima aula, ok? Tchau, fique em casa e fique com Deus.